bom dia a todos que estão nos prestigiando nesse momento. Estou na Saúde do Trabalhador, lá com a Cristiane, a Soraya, a Isis, são minhas novas companheiras de trabalho, esse novo caminho de objeto profissional. Mas tem uma história de 16 anos em saúde mental, na atenção psicossocial do Estado, junto com os CAPs, as residências terapêuticas, alguns abrigos já visitei. E depois eu fui convidado a assumir a política de atenção integral à saúde do homem. E aí, dentro dessa perspectiva do homem, a gente trabalha de modo transversal com outras áreas e também em todo o ciclo de vida. Não é possível falar apenas do homem adulto. É preciso falar, inclusive, do homem adulto. Sobre esse entendimento que há na relação do homem adulto com o cuidado. Essa relação com o cuidado que a gente percebe desde a infância a diferença aí desse cuidado entre homens, os meninos, no caso, e as meninas. Vou falar um pouco mais lá na frente. E hoje estou na saúde do trabalhador, né? Depois dessa passagem aí pela saúde do homem. Também fiz parte do Conselho da Pessoa Idosa, tratando dessas questões da pessoa idosa, da saúde integral da pessoa idosa, da qual eu me sinto muito feliz pelo seu convite. Eu vou colocar aqui uma perspectiva da gente. Eu vou fazer uma apresentação sobre as questões mais relevantes sobre o fenômeno da gravidez na adolescência. Acredito que esse é um tema pertinente e transversal às questões que envolvem ao desenvolvimento da adolescência. E aí a gente tem todo o início das questões, das nossas questões, da saúde da criança, do adolescente, a gente inicia na família. E hoje a gente tem várias configurações de família. Não é possível mais a gente pensar e falar sobre a família parental, apenas composto por homem e mulher. É preciso a gente repensar, inclusive, essa abordagem desse adolescente que é filho, que está dentro de uma família, uma relação homoafetiva, onde as pessoas criam ou constituem ou constroem um laço de parentalidade, inclusive, ligado às questões afetivas, às questões de troca, fortalecendo aí essa estrutura em desenvolvimento do sujeito, seja essa estrutura psicossocial ou psicossexual. Então, independente dessas questões, claro que se pensar, por exemplo, eu sou psicólogo clínico, e as pessoas de uma classe social menos favorecida, elas são mais afetadas por os transtornos relacionados à adolescência, as perturbações, o sofrimento que esse período da adolescência e a fase adulta também elas podem promover. De certo modo, sim e não. Eu, enquanto psicólogo clínico, acompanho adolescentes, filhos de casais, né, de várias classes sociais. Então, a questão do poder econômico, ele tem um peso aí na afetação desse desenvolvimento, sim, né? Somos afetados pelo ambiente. Mas tem outros recursos que é possível a gente fazer algumas reparações diante dessas dificuldades, que são os afetos. São a relação, a troca, essa atenção que a gente pode dispensar em determinado horário do dia aos nossos filhos ou filhas. É exatamente esse ponto da atenção, de receber
essa atenção, esse olhar, né, atento, já que a gente está falando de saúde integral. Essa palavra integral é muito forte. Imagine na clínica, por exemplo, eu em um consultório, estou atendendo uma pessoa, não posso sair dali em nenhum momento, desviar a atenção, nem o pensamento. Isso é atenção concentrada, atenção integral, uma escuta qualificada. Pressupõe que o profissional que esteja diante do adolescente, ele esteja com essa entrega. É verdade que no nosso cotidiano, as nossas dinâmicas, né, de vida, tira um pouco essa possibilidade da gente sentar e ouvir, escutar apenas o que as crianças, os adolescentes têm a dizer, a falar sobre a realidade, como eles percebem. E aos poucos, a gente, nessa interação, a gente possivelmente tenha uma dificuldade de gerações, isso é natural. Mas é importante e é preciso a gente se permitir nesse processo de empatia, de tentar entender o mundo, ou sentir o mundo, ou sentir essa compreensão sobre a criança e o adolescente. O medo hoje que a pandemia traz para todos nós, seja adolescentes, crianças ou adultos ou idosos, isso é de uma certa forma homogêneo, porque se os adultos são afetados, as crianças e adolescentes também são afetados. Então é na família que se tem os recursos de proteção e também de vulnerabilidade para esse desenvolvimento saudável. Então, o campo do diálogo é esse campo que permite que o adolescente ou a criança ele esteja conectado sempre com o pai ou com a mãe ou com os dois, dependendo aí de como é construído essa relação desde sempre. Porque não adianta se eu não tenho um campo de diálogo, de comunicação aberta, respeitoso e saudável com meu filho, tenho 2 adolescentes aqui, e na fase adulta, ou na adolescência, por exemplo, eu chamo ele para dar uma correção, para chamar a atenção, dizer a ele que está errado, ou até fazer um castigo físico, como geralmente algumas pessoas ainda acreditam que é educação. Então, não se vê a efetividade nessa conversa mais lá na frente. Essa conversa, esse diálogo precisa acontecer o quanto antes, ser inaugurado esse campus o quanto antes, o mais cedo possível. A escola traz essa perspectiva de socialização. Bom, é na saída para a escola que a gente tem as questões relacionadas ao desenvolvimento psicossocial. É se encontrar com outros, né? Esse estar com os pares, por exemplo, encontrar os amiguinhos, formar grupos. E aí temos as nossas experiências compartilhadas, adotar também nesse conflito aí cultural com outra cultura familiar, a gente poder fazer também nossas trocas, tanto ensinar como aprender. Isso é possível desde que a criança ela seja respeitada nesse aspecto da sua expressão, salvo aí as limitações de cada uma criança, cada um adolescente, aí dentro dos seus aspectos individuais, da sua personalidade, esse retraimento. Então, esse desenvolvimento psicossocial que começa em casa, nessa relação, nessa interação com a família, ele tem a continuidade aí desse processo da educação, onde a criança vai ter
esse contato com o conhecimento formal, o conhecimento aí estruturado, o aprendizado, a música, por exemplo, as artes, a atividade esportiva, que darão essa possibilidade dessa construção do eu, onde, aos poucos, a criança vai se tornando independente, dentro de um crescimento, de uma maturação natural, a criança vai se tornando independente. Até aí é levada pelos pais para a escola, mas, aos poucos, ela entende dessa necessidade de independência dos pais. Bom, e aí a gente tem aqui algumas transformações corporais, questão da autoimagem. A criança, aos poucos, quando ela vai crescendo, desenvolvendo o corpo, passando por algumas mudanças, ela tende a não aceitar inicialmente essas transformações. Pode haver aí uma tristeza, né, por conta dessa perda pelo corpo infantil, que era abraçado, que era engraçado, que todo mundo aí, os adultos sempre queriam tocar, queriam elogiar. Então há esse estranhamento, essa questão da autoimagem. Então, essas atividades escolares, educacionais, essas conversas, essas brincadeiras que podem estruturar esse cognitivo, esse desenvolvimento cognitivo, para que a criança ela tenha esse desenvolvimento da autoimagem positiva e realista dentro das suas capacidades físicas e dentro da sua realidade, condizente com sua realidade. Não sendo uma autoimagem negativa, aquela da rejeição, né, sobre si, sobre as suas condições inatas, ou irrealistas, muito fantasiosas. O desenvolvimento da socialização, como já falei, dentro dessa proposta da emancipação dos pais. Das crianças começam a pensar sobre o eu, essa identidade, essa formação dessa identidade, a partir dessa relação, dessa interação, tanto com a família e agora já na escola. E aí temos os grupos de companheiros do mesmo sexo, esse clube, né, do Bolinha ou da Luluzinha, essa troca dessas informações, né, sobre as questões de crescimento de pelo, de um órgão, isso vai acontecendo de forma natural, através dos pares. Alguns autores chamam esse momento, né, desse encontro com os pares do mesmo sexo, uma descoberta da homossexualidade. Mas espera aí, algumas pessoas têm uma repulsa em falar dentro dessa perspectiva de admirar outra pessoa, por exemplo, do mesmo gênero. Um homem admirar outro homem, um menino admirar outro menino, como se isso não é possível entre os adultos. Os homens adoram futebol. Os homens adoram lá o Messi, o Neymar, enfim. Eles adoram a figura do outro homem. Alguns projetos, inclusive, gostariam de ser iguais a eles, em termos de habilidade, enfim. Mas essa identificação, essa projeção, diz dessa relação, dessa descoberta, né? Esse desenvolvimento cognitivo, nova forma de percepção da realidade. Aos poucos, a criança e o adolescente têm essa tendência a entrar em contato com essa realidade, sempre ser convocada, ser convidada para fazer parte de algo que é do mundo do adulto. Então, esse desenvolvimento cognitivo,
na adolescência, ele tende a desenvolvimento mais acelerado. E aí, como a Ana Juvena falou, a questão do desenvolvimento do estágio operacional formal, sobre a questão das abstrações. Ele não está mais na relação operacional concreta, onde as leis, as regras são a realidade lida através das regras e das leis. O certo, o sim e o não. Ele passa a criar conceito, a questionar várias coisas, a questionar os pais, a questionar a política, questionar a sua realidade, a tudo que está em volta. Começa a ter esse estranhamento. Porque as pessoas pensam que é uma rebeldia, e pode ser até uma rebeldia, no sentido de que esse adolescente, essa criança, ela não pode se tornar algo diferente daquilo que os pais programou para ela, ou pretende que ela seja assim. Isso pode ter uma repercussão aí positiva, mas também pode ter uma repercussão negativa, essa introjeção do que meus pais eles querem que eu seja, ou como eles querem que eu seja. Esse desenvolvimento da identidade, né, a percepção de si e do mundo, está dentro dessa percepção da realidade, desse cognitivo, da personalidade, da identidade sexual. Estão as questões de gênero que permeiam, ou que constituem a identidade sexual, a questão de orientação de gênero, orientação sexual. As questões de gênero estão dentro da identidade sexual. Então, a gente precisa, nessas etapas de desenvolvimento e acompanhando essas crianças, seja enquanto profissional e enquanto pais, primeira questão é essa empatia que a gente precisa ter com esses seres. Já visto que a gente já esteve lá também, e de certa forma, de algum modo, a gente lidou através dessa nossa exploração desse mundo e o comprometimento com algumas questões e com o suporte aí nessa busca pela essa identidade, com esse processo de identificação com uma pessoa fora do núcleo familiar. Já visto que a composição da nossa identidade que reúne tudo o que somos, como nós nos apresentamos, como nós nos relacionamos de forma a nossa sexualidade, tudo que envolve o nosso modo de falar, nosso modo de caminhar, como ser homem e como ser mulher na nossa sociedade. É exatamente chegar a essa identidade, segundo um autor, o Erik Erikson, pressupõe aí duas dimensões. A exploração, que é esse buscar, esse experimentar, esse descobrir coisas, fazer suas escolhas. E esse comprometimento com algo ideológico ou algo ocupacional. E vai, no futuro, aí, desenvolver dois princípios aí, que é o benefício e a responsabilidade quando você atinge a maturidade ou uma identidade, quando os pais atribuem a você essa idade adulta. Você já não é mais um adolescente, você é um homem, você é uma mulher. Por essa inserção, esse comprometimento, esse compromisso com atividades laborais, atividades ocupacionais. E, diante desse processo de desenvolvimento da identidade, alguns adolescentes podem, sim, recorrer
as questões da religião como um suporte de esperança sobre ainda as suas escolhas, ainda o que não foi conseguido alcançar. Diante dessa crise que geralmente as pessoas falam, desse momento de crise, dessa adolescência, quando os adolescentes não conseguem se envolver em alguma atividade ocupacional ou intelectual ou ideológica, mas também tem alguns fatores aí de risco. Quando esse adolescente, ele, de forma precoce, aí a gente precisa ver alguns casos que podem ser saudáveis, pode ser um desenvolvimento saudável, quando não pode ser um desenvolvimento saudável, que esse adolescente fica aprisionado nesse âmbito da intelectualidade. Ele emocionalmente ele não entra em contato com a vida. Então aí há uma falha aí desse desenvolvimento aí afetivo, dessa interação com as questões afetivas. Isso precisa ter um olhar atento, mas de não de maximizar, mas também de não minimizar, como sendo ou não uma doença, um transtorno mental, mas ficar atento para que faça junto com o adolescente essa desmistificação, né, de forma clara, sem ruídos, né, sem distanciamento, sem preconceito, sem moralismo, sem autoritarismo, a desmistificação dessas dúvidas. Bom, as questões de saúde mental a gente vem sempre falando, né? Desde lá da família, esse impacto que as crianças e os adolescentes eles têm quando convivem, né, com os adultos e também quando convivem também em situações abrigadas, né, em abrigos, não sei se em algumas situações, mas o impacto da saúde mental desde a infância, na adolescência, isso vai ter uma repercussão maior, sim, por conta ainda desses medos, fantasmas, dessas dúvidas que as pessoas nessa fase de desenvolvimento de vida, elas costumam ter. Então, as questões relacionadas a álcool e outras drogas é importante também salientar. As crianças, quando se sentem excluídas, abandonadas, rejeitadas, ou por um grupo de pares, né, que não conseguem entrar em algum grupo, né, de pares, até mesmo dentro do grupo de pares, quando eles começam a experimentar, fazer experimentações. É a dimensão da exploração, né, de fazer escolhas. Você tem a sua base familiar, você tem os seus valores, suas crenças. Então, nesse choque cultural com outros grupos, você vai ter digamos assim, a oportunidade de fazer essa escolha. E também nessa fase da adolescência, a gente começa aí a perceber com o alcance dessa identidade que ela é reorganizada ao longo da nossa vida, assim como a questão da identidade sexual. A gente passa por essas mudanças, essas avaliações, essas reavaliações o tempo todo. A gente vai avaliar a questão do risco, né? A questão da relação do prazer, a questão da relação da satisfação, do sentimento de pertencimento em determinados grupos. Então, as pessoas, de modo geral, elas estão suscetíveis a um adoecimento ou a um tipo de transtorno. Para as pessoas que já têm uma doença, e cuidar, por exemplo, de uma criança ou de um adolescente, isso também vai ter um impacto significativo para essa relação. Vejam que eu estou falando aqui de uma realidade onde tudo é possível, onde tanto a escola como a família, como a sociedade, a comunidade, são âmbitos de promoção, de proteção e de vulnerabilidade.
Então, a gente vai precisar estar atento a essa criança, esse adolescente, com relação às questões de saúde mental. O que se faz para manter a nossa saúde mental das crianças e dos adolescentes? A nossa própria saúde mental. Como é que a gente pode fazer essa avaliação nossa e fazer essa avaliação do outro? Qual é esse parâmetro que eu utilizo para fazer esse manejo adequado? É a partir de mim? Não. A saúde mental, ela tem aí uma ampla definição do bem-estar físico, psíquico, social. Mas, literalmente, quando as pessoas conseguem, desde criança, ter essa relação social, essa interação social e esse sentimento de bem-estar dentro dos grupos, haja vista o desenvolvimento normal, né? E é que se tem a saúde mental. E a saúde mental também não pressupõe apenas a gente estar nesse bem-estar, mas a gente lidar com a capacidade de resiliência nossa e do outro. Ver que vai ter momentos que a gente vai ter uma dificuldade de lidar com determinados temas, com determinados assuntos, por exemplo, a questão do uso de drogas, por exemplo, do sexo, das práticas sexuais, as questões de gênero também, e a gente poder permitir que esse adolescente ele possa fazer as suas colocações, as suas visões, falar das suas experiências e também propor aí os métodos de ter esse contato de forma saudável. Sei que para o profissional e para também alguns pais, esses temas relacionados ao álcool e outras drogas, as questões da sexualidade, seja com a menina ou com o menino, algo delicado. Pensando que eu posso, de repente, estimular essa criança, né, a buscar essa satisfação. Algumas pessoas podem acreditar nisso, que quanto mais informação elas vão procurar. Mas me parece também, e a literatura, lá no final dessa apresentação, ela tem as referências, elas trazem também a possibilidade de quando a criança, o adolescente, ele não é instrumentalizado com informações sobre a saúde sexual, como é que é a relação dela com o corpo dela, aos meninos, por exemplo, né? Essa coisa da genitalidade. Quando não há essa informação sobre o que é saúde sexual, saúde reprodutiva, o que são dois temas importantes para o nosso desenvolvimento, essa ausência ela vai também impactar nesse desenvolvimento. Então, o que vai, o seu diferencial, são os valores familiares, as crenças, sim, uma atitude ideológica da pessoa com relação ao que ela pensa, ao que ela quer, ao futuro, são as escolhas. Se comprometer, se engajar as suas escolhas e começar a entender que há aí uma consequência sobre as suas escolhas. É preciso a gente conscientizar também as crianças e adolescentes com relação às consequências. Não de forma punitiva, mas esclarecedora. Tudo que envolve como ser homem e como ser mulher. As práticas sexuais, como vou me relacionar, com quem vou me relacionar, quais são, né, as formas de se relacionar, esses vínculos amorosos, e começam esses vínculos a partir da nossa socialização, da nossa escolha por as amizades. As meninas têm essa questão da sexualidade desenvolvida bastante diferente dos meninos, é bem evidente, claro, nas nossas relações,
né? Onde essas relações das meninas, elas têm aí os pontos de excitação difuso, não somente a genitália, os meninos, embora também tenham, né, essa difusão excitatória para além do órgão genital, do pênis, mas é mais explorado, inclusive comercialmente, através dos filmes, né, os filmes pornô, propriamente dito. Então, essa é uma razão, né, essa questão cultural da nossa sociedade, que vai trazer esse impacto qualitativo para as relações dos meninos e das meninas. Os meninos acabam descartando essa possibilidade de troca afetiva mais profunda, mais demorada, mais relaxada, dentro do campo do relaxamento mesmo. Claro, isso pode ter alguns componentes aí da ansiedade, pode ter sim. Alguns meninos podem estar, né, aí funcionando ainda dentro dessa necessidade de gratificação, né, a partir da genitalidade, do genital. Esse comportamento, né, de que a relação sexual é a penetração, não é a carícia, não é o cheiro, não é o beijo, não é alisar o cabelo, não é o sentir a pele, até porque a pele, como o nosso maior órgão do corpo, é repleta de sensores. Então a gente tem outros pontos erógenos que durante esse encontro, e a gente precisa falar que esse encontro precisa ser um encontro seguro, não somente na questão do ambiente, da proteção contra a gravidez, contra as ISTs, doenças sexualmente transmissíveis, mas também no ambiente, em um local. Isso falando das relações consensuais, as relações permitidas, deixando aqui fora as relações de violência e de exploração sexual. Não, mas daquela relação que a gente vai falar sobre a saúde sexual. E falar sobre saúde sexual, a gente tem que aí de ser despojado um pouco do nosso preconceito, das nossas crenças, e pensar no aspecto da saúde. Qual é os aspectos da saúde que a gente pode visualizar nessa fala do adolescente? Como é que a gente pode orientar e não impor? Não ser autoritário, moralista. Como é que pode? Como é que a gente faz isso aí? Haja visto que a decisão e a escolha sempre vai ser do adolescente. A gente sempre precisa acreditar que a gente vai ter a ferramenta como um mecanismo de instrumentalizar esse adolescente. Essa influência das questões culturais é muito forte na nossa sociedade. Então, hoje, as crianças e adolescentes têm acesso a conteúdos que falam explicitamente, né, ou falam ou demonstram explicitamente essa questão do contato de forma equivocada, inclusive. Então, a gente precisa fazer essa discussão, esse diálogo e essa reparação, essa organização sempre que for possível, mas não de forma impositiva. Isso não vai rolar, isso não vai acontecer, essa transformação, essa mudança, como os jovens falam, assim, de boa. Não, a gente precisa conquistar ele, precisa ter essa empatia de buscar entender essas formas, né, de relacionamento. E o impacto dessas relações na vida dele e na vida da outra pessoa também, né? Tá dando um delay aí, tá passando agora. Ok? Bom, aqui eu chego no que, em algumas motivações, coloquei aí algumas motivações para a gravidez na adolescência. Bom, pode haver uma vontade a partir de um plano idealizado de ter um filho, ou parte do menino, do rapaz, ou
da menina. Geralmente, as experiências de acontecimento, mas se percebe mais, ou se apresenta mais o desejo da menina, mas pode também ter o desejo do menino, né? Pode ter o desejo da menina, por exemplo, em manter aquele relacionamento estável, pode estar dentro, inclusive, de uma relação afetiva estável, mas a motivação, por exemplo, pode ser outra, que não está aí. Sair de casa, sair da casa dos pais. Os pais muito rígidos, muito autoritários, que não permitiu, por assim dizer, o contato dessa adolescente com o conhecimento, com informação relacionada às questões da sexualidade, da saúde reprodutiva. Então, e outras questões mais, né, de violência também. Essa adolescente, ela pensa em engravidar para sair de casa, dar sentido à sua vida, ser mulher, né, passar essa posição, esse status social de ser mãe, sair, né, desse status de ser filha para ser mãe e adentrar aí dessa forma o mundo dos adultos. Acontece fora aquelas questões que eu falei anteriormente, da violência e exploração sexual quando há a gravidez na adolescência. A gente está falando aqui de quando esses adolescentes eles têm uma relação desprotegida, acreditando aí essa ideia mágica, onipotente, de que não vai acontecer, ela não vai engravidar. E também ele desconhece sobre a questão da saúde reprodutiva. Uma vez eu discutindo, dialogando aqui com os meus filhos, quando eles eram criança, a idade de 7 anos, a pré-puberdade, né? Então, como é que vocês pensam assim, como é que vai ser a sua vida, quando vocês estiverem adultos, vão formar família? Categoricamente, né, a visão da criança, no caso do meu filho, foi, bom, casar, mas não sei se eu vou ter filho, porque filho dá trabalho. Olha para o senhor aí. Aí eu fiquei assim, bom, é exatamente isso. O papai, ele é um pai, né? A participação ativa, que a gente precisa tanto falar, né? Eu como venho da saúde do homem, né? A saúde do homem, ela tem esse viés da paternidade ativa, da paternidade participativa, né? Do desenvolvimento da paternagem. Então, essa discussão lá no início, lá quando eles eram crianças, já trouxe essa ideia de que ser pai presume aí uma responsabilidade de cuidado. De cuidados efetivos, de dar banho, dar alimento, colocar para dormir, contar história, brincar, recrear, né? E ser pai, né? E manter, e ser marido, enfim. Bom, aqui eu trago aí uma perspectiva das práticas educativas que está relacionado, a gente já está aproximando do fim da apresentação. A gente tem aí a perspectiva das práticas educativas que deve sempre acontecer tanto dentro do âmbito familiar. Geralmente a gente fala mais sobre as questões de saúde reprodutiva para as meninas é levada o quanto aparece a primeira menstruação, a menarca. Então, e aí se fala todo sobre essas questões de ciclo menstrual, e que algumas pessoas, inclusive, falam, né, que é uma preparação da natureza, da biologia, para ter filhos. Enfim, algumas pessoas escolhem não esclarecer naquele momento, mas os meninos, eles não, na maioria das vezes, os pais, eles não entram em contato com o filho com relação a essas questões da sexualidade. Essa poluição noturna, né, esse sonho erótico que a criança tem, acorda algumas vezes excitado, ou com a ejaculação já, se marca na primeira ejaculação, isso causa espanto,
né? Confusão sobre a questão da culpa, né? Se tiver as questões religiosas, aí pode até pensar também, assim, ter esse sentimento de culpa, esses fantasmas, assim, esse medo, né, de ser um pecado, por exemplo, né, dentro da perspectiva religiosa, dependendo de quem foi o objeto erótico do sonho. Então a gente precisa, de certa forma, conversar, observar e conversar. Se possível, é que é natural, o organismo ele está apresentando uma condição de mudança, de transformação para o adolescente. É um acontecimento natural, todos nós. Precisamos desmistificar esses acontecimentos, esses fenômenos, né, que acontecem com a criança e o adolescente. Não só com a menina, mas também com o menino. A escola ela pode ser parceira dentro dessa educação, né, biológica, científica, sobre o corpo humano, né, sobre os órgãos, né, reprodutores, enfim. Trabalhar e junto com a saúde a gente tem aí um equipamento potente da qual eu tive a felicidade de participar de algumas ações, né, junto com o programa Saúde na Escola, aqui em Aracaju, em uma escola de nível médio, aqui na periferia, para falar sobre essas questões mesmo, da sexualidade, da identidade, junto com saúde e educação. E foi através da educação que eu tive as minhas primeiras aulas sobre sexualidade. Lembro como hoje, eu acredito que com uns 12 anos de idade, no máximo 14, eu tive essa aula que foi, inclusive, um final de semana, foi uma aula especial para falar com os meninos, separado depois das meninas, sobre essas questões da sexualidade. Muito importante, muito esclarecedor. Embora as tias lá, eu percebi que as tias estavam um pouco nervosas para falar sobre esse tema, e acredito que dentro da cultura familiar também isso é um ponto que preocupa muito, essas práticas educativas, dependendo de cada família, eles vão querer ou não vão querer, dependendo de cada condição, se a pessoa tem alguma deficiência intelectual, se a pessoa tem alguma deficiência auditiva, por exemplo, já recebi em consultório uma mãe com um adolescente pedindo para fazer esse acompanhamento da filha, porque a filha já estava desenvolvendo esse interesse pela prática sexual e o medo dela em si era pela culpabilização que o pai da menina, que não é mais o companheiro dela, fosse imputar sobre ela. Então, como eu trabalho também com pessoa surda, então eu tive que conversar com essa adolescente sobre as questões da prevenção. Como é que ela entendia, como é que ela compreendia essa questão da relação sexual, questão da prevenção, o uso da camisinha, dos anticoncepcionais. Mas, assim, para a mãe, isso é algo que ela não tinha. Né? Depois eu a convidei lá no minutos finais da sessão, perguntei se eu poderia convidar ela para a gente fazer ali um esclarecimento. E ela me pareceu surpresa, né, em perceber que a filha já sabia, né, já tinha algum conhecimento que não era a partir dela, não era a partir da conversa com a mãe. Porque a mãe estava muito na preocupação de proibir o contato, proibir a situação da relação sexual, né, dentro da perspectiva de uma culpa, né, sobre a sua responsabilidade. Então, se estava vendo ali a questão de saúde. Então, fiz as orientações possíveis de saúde, disse que é um comportamento, né, é um aspecto, é um elemento natural de saúde e de vida da pessoa e a sua condição humana, inclusive, a gente não pode tirar o desejo sexual, essa questão da identidade sexual das pessoas. Não tem como, não é possível, a gente precisa trabalhar com a educação. Não pode isso, ou não pode aquilo, ou é possível isso, é possível aquilo. Vamos repensar, vamos refletir juntos qual é a consequência, enfim.
existe uma preocupação com relação às ISTs, à gravidez, a essa troca de parceiros, mas a gente precisa ter essa convicção, esse conhecimento, claro que a gente precisa aí ter um conhecimento sobre essas questões, de forma bem clara e tranquila, para poder conversar com esses adolescentes. Bom, aqui eu cito algumas políticas que são transversais, que trazem aí a criança e o adolescente, a saúde da mulher, a saúde do homem, a própria saúde do adolescente e jovem, saúde da criança, a saúde da pessoa com deficiência. São políticas transversais que trazem nos seus textos os direitos à saúde sexual, o direito à saúde reprodutiva, que a gente, enquanto profissional, seja o médico, seja o psicólogo, seja o psiquiatra, seja o professor, enfermeiro, assistente social, acolher esse jovem, essa criança com empatia, com amorosidade, essa família, inclusive, fazer as orientações sobre essas questões de desenvolvimento biológico, questões comportamentais, de não minimizar, também não maximizar, mas tratar com respeito essas questões dentro aí dessas políticas que já estão aí já há algum tempo, né, sendo trabalhadas. Bom, aqui eu vou encerrar, né, tem algumas referências aí, né, tem alguns artigos, tem um caderno aí de proteger o adolescente, que é do Ministério da Saúde. Quero agradecer a Elga, minha colega Elga, pelo convite, né, e pela todos vocês estarem aqui ainda, né, prestigiando a minha fala. E gostaria, se possível, se houver tempo, aí, de participar aí de um bate-papo, um debate, enfim, algumas dúvidas que o eventual aí eu poderia ter deixado de comentar, porque o tema ele é bem profundo, a questão da identidade pessoal, a questão da identidade sexual também, e, de certa forma, até polêmico, haja vista a nossa cultura. Obrigado a todos e a todas também.